Olá pessoal, aqui é o professor Emerson. Como vocês já sabem, né, diante desse cenário do coronavírus, a gente vai gravar as aulas, a gente vai realizar encontros online, ou seja, a gente vai tentar prosseguir para que não tenha prejuízo em relação às aulas, né, principalmente vocês que são concluintes do curso, e espero que dê tudo certo. No meu caso, vou gravar as aulas do ponto 3 e do ponto 4. Eu já dei essas aulas na turma noturna, a diurna não viu, mas por questão de uniformidade eu vou disponibilizar para todos, tá certo? Então vamos começar o nosso ponto 3. Vamos lá. O ponto 3 ele aborda as teorias de qualificação do direito internacional privado. E lembrando, o que seria qualificar? Do ponto de vista jurídico, é atribuir existência jurídica a um ente, coisa ou fato, incluindo em uma categoria legal. Qualificar para o direito é simplesmente você classificar. Vamos resumindo assim, você classifica dentro de uma categoria legal. E lembrando, qualificação, nesse caso aqui, é a operação pela qual o juiz, antes de decidir, verifica a que instituição jurídica corresponde os fatos realmente provados. Resumindo, no direito internacional privado, essa qualificação ela serve para indicar se o direito aplicado pelo juiz vai ser a norma nacional ou estrangeira. Aqueles que tenham podido acompanhar nossas aulas em sala já sabem que o grande ponto do direito internacional privado é que uma norma de um país pode ser aplicada por um juiz de um outro país. Então, por exemplo, um juiz brasileiro pode aplicar o direito argentino, o direito norte-americano, depende da relação jurídica, né? Depende, e essas teorias de qualificação elas vão indicar, como eu disse, ao juiz se ele vai aplicar o direito do seu país ou se ele vai aplicar o direito de outro país estrangeiro, né? Então, essa qualificação, ela antecede a escolha da lei aplicável, que é sempre processual, se qualificando apenas as questões jurídicas, não os fatos, né? Ou seja, isso indica qual direito vai ser aplicável. Os fatos, isso interessa, claro, isso faz parte do livre convencimento do juiz, porém a questão em torno da teoria de qualificação é a escolha do direito a ser aplicado dentro daquela relação jurídica. Claro, como vocês podem ver aqui nesse slide, o direito internacional privado não é o único a fazer qualificações. Direito civil faz, direito penal faz, hermenêutica e etc, etc. Então, a diferença de entendimento entre legislações de países diferentes impõe a necessidade de se qualificar. Então, determinados países, por exemplo, em relação à maioridade civil, usam o critério do domicílio. Outros, inclusive é o Brasil, né, usa o critério de domicílio. Outros usam a nacionalidade. Isso tem muita importância, porque, por exemplo, uma pessoa de um país vai comprar bens em outros países, vai comprar um imóvel, vai celebrar um contrato. Então, isso é muito importante. Vai casar, etc. A equação, perdão, gente, a equação da qualificação proposta por Jacob Dollinger, que é um dos autores principais que a gente usa, é conceituar mais classificar igual a qualificar. Então você dá o conceito, você classifica dentro de uma categoria e a partir daí faz a qualificação. Existem duas grandes teorias de qualificação. A primeira, a lex fori, no qual a solução para os conflitos é aplicar a lei do foro, devendo o julgador aplicar sua própria lei. É defendida por Kant, 1691, e pelo francês Bartin. Já a lex causae ou causae, quem for latinista aí me corrija, tem as duas pronúncias, né? Lex causae, lex causae, é a opção por aplicar a lei estrangeira aventada na ação, a lei material ou a lei da causa. Ela é proposta por Despaigne, 1696, e também defendida pelo alemão Wolff. Enfim, dando a dica aqui, o que interessa na prova de vocês é vocês. Pronto, eu vou fazer revisão depois no aula online, ao vivo, né? Mas assim, a questão da prova de vocês
gira em torno disso aqui, lex fori e lex causa. Quando a teoria de qualificação for a lex fori, o juiz vai aplicar a sua própria lei. Quando for a lex causae ou causae, ele vai aplicar o direito estrangeiro, certo? É isso basicamente que vai girar em torno da questão da prova de vocês. Na prova de vocês eu vou colocar uma norma do direito estrangeiro. Na turma da noite o pessoal já está sabendo, é Paraguai. Inclusive eu pesquisei, viu gente? Eu pesquisei a legislação, pesquisei o Código Civil paraguaio. E da turma da manhã vai ser o direito suíço. Aí vai ser um artigo ou do Código Civil ou da lei de introdução. Acho que acho não, no Paraguai é o Código Civil, mas na Suíça é a lei de introdução ao direito privado suíço, né? Naquele artigo ali, ela indica se é para o juiz. E aí, aquela dica que eu estava falando até o pessoal da noite, se coloquem no lugar do juiz. Isso aí está indicando para você, nessa situação jurídica aqui, aplicar o seu direito ou o direito do outro país. Então, a questão é em torno disso, tá certo? Então, vocês vão ter que explicar por quê, claro, né? Sim, porque a prova, ainda que ela seja feita através da internet, devido a essa quarentena do coronavírus, mas vocês vão ter que justificar por quê. Pronto, eu vou colocar 3 exemplos no exercício de fixação. Esse exercício de fixação você tem que fazer, porque vai valer como a frequência dessa aula aqui. E aí vocês vão analisar ali se o direito define, se a norma jurídica daquele país, ela indica para o juiz aplicar o seu direito, que aí seria lex fori, ou para ele aplicar o direito estrangeiro, a lex causa. Só para vocês terem noção mais ou menos como, inclusive, vai ser a questão que vai cair na prova de vocês. Então vamos prosseguindo, né? Na doutrina brasileira predomina a qualificação pela lex fori. Essa seria a regra geral, porém com importantes exceções, tá? Ou seja, juiz brasileiro, e lembrando, em questões de direito internacional privado, no caso do Brasil, a competência é dos juízes federais. Inclusive, por isso é que o pessoal que estuda para concurso nas áreas federais, em todos os níveis, eles têm que estudar essa disciplina. Porém, existem exceções importantes. A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a LINDB, e pelo amor de Deus, pessoal, esqueça daquela história. Olha, basta para eu conhecer o direito nacional brasileiro, basta eu conhecer a LINDB. Isso é besteira de professor de concurso, tá? O direito nacional privado é muito mais complexo que a LINDB. Na LINDB existem as principais normas de direito nacional privado brasileiro, mas nem todas, e principalmente a LINDB não traz teorias de qualificação, ela não traz elementos de conexão. E não deveria trazer, porque o papel da lei não é trazer teoria, não é verdade? Vocês já estão no 10º período, já estão no finzinho do curso e já sabem disso. Então, a LINDB ela tem como critério geral a lex fori, ou seja, o juiz brasileiro, em causas de direito nacional privado, aplica o direito nacional. Porém, em questões relativas a bens e obrigações, que como vocês sabem, é o mundo, aí segue a lex causae, ou seja, a lei estrangeira. Por exemplo, aquilo que eu sempre cito, o caso de brasileiros que compram imóveis no exterior. Não é pouca gente, né? Claro, a gente que tem dinheiro, mas não é pouca gente. Então, sempre, todos os casos que eu conheço, inclusive isso já é uma dica, em questões que envolvam imóveis, por exemplo, na sucessão, tem um imóvel localizado em Portugal, tem um imóvel localizado em Miami, Miami não, Miami é brega, bota em Portugal que é mais chique, né? O imóvel localizado em Portugal, aí sempre em relação àquele imóvel, por exemplo, se o inventário for dado a entrada aqui no Brasil, aquele imóvel vai ter que ser julgado de acordo com a lei portuguesa. E nesse caso é lex causae, entenderam? É por aí. O Código Bustamante, que é uma convenção que o Brasil aderiu, ele também optou pela qualificação através da lex fori, como regra geral, mas também tendo as exceções da lex causae. Se fosse só um critério, a gente não precisaria estudar. Como tem os dois, e como vocês viram, mesmo que acabe predominando um, existem importantes exceções, porque repare, no Brasil a regra geral é lex fori, mas a lex causae está para bens e obrigações, ou seja, a lei estrangeira, isso é o mundo. Bem, pessoal, tem alguns casos clássicos no estudo da teoria das qualificações.
como, por exemplo, a questão da sucessão do maltês, do testamento hológrafo holandês e do casamento grego-ortodoxo. Esses são casos do século XIX que surgiram no direito francês, basicamente, e que passaram ao estudo do direito internacional privado em todo o mundo. Em relação ao direito internacional privado, a gente tem uma influência muito grande da escola francesa. Vocês já sabem que cada sistema jurídico tem uma influência de um determinado país, né? Em relação à sucessão do maltês, era o seguinte: um casal da ilha de Malta, que é uma ilha, hoje é um estado soberano, né, que fica entre a Itália e a África, eles tinham se mudado para a Argélia, que na época era colônia da França. O marido morreu, deixou muitos bens. Na época, se fosse seguido o direito francês, a viúva ia ficar sem nada. Porém, como o advogado dela, se não me engano, era o próprio Bartan, que também era um estudioso da área, sugeriu que naquele caso deveria ser aplicada a lei do primeiro domicílio do casal, que era Malta, então a viúva pôde ficar com a parte da herança e não foi tudo para o Estado francês. Pronto, então esse é o caso da seção maltês, né? O juiz acabou aplicando a lei de Malta, ou seja, a lex causa, a lei estrangeira, porque, perceba, era na Argélia, mas nesse tempo a Argélia pertencia à França, então o juiz aplicava a lei francesa. E ele acabou aplicando a lei de Malta porque era o primeiro domicílio do casal e foi convencido pelo advogado que era professor e estudioso da área. No segundo caso, o testamento hológrafo holandês. Primeiro, testamento hológrafo, para aqueles que não lembram, é o testamento particular. Ou seja, que as partes fazem ou de punho, ou pode ser digitado, etc. Enfim, era um cidadão dos Países Baixos que morreu na França, também deixou muitos bens, não só na França, mas no país de origem dele também, né, a Holanda, que aliás o mais correto é chamar Países Baixos, né, que a Holanda é só uma parte. E, porém, o direito holandês, o direito dos Países Baixos, não reconhecia testamento particular, só admitia a modalidade pública. Então, o que aconteceu? Em relação aos bens situados na França, ficou valendo as disposições do testamento particular. Porém, em relação aos bens que estavam nos Países Baixos, na Holanda, ficou valendo a sucessão legítima, né, seguindo pela ordem de sucessão estabelecida pelo próprio direito dos Países Baixos. E por último, o casamento ortodoxo grego também ocorreu na França, né? É o seguinte, era um cidadão grego casado com a francesa. O problema é que na época a Grécia era um estado que tinha religião oficial, no caso catolicismo ortodoxo, que é muito parecido com o catolicismo romano, né? Tem algumas diferenças e tal, mas é muito parecido, tem mais, etc. Esse casamento ele não seria válido na Grécia. O casal casou na França, pronto, o casal casou na França. Porém, como o marido era grego, no país dele só reconhecia casamento religioso, não reconhecia casamento civil, eles só casaram no civil. Porém, como o casal residia na França, ficou valendo a legislação francesa para reger e não a da Grécia. Tá certo? Então são esses casos, casos clássicos de teoria das qualificações. Bem, questões prévias para a gente encerrar são situações que surgem em tese após a qualificação, mas que devem ser resolvidas antes da solução do caso concreto. Nas questões prévias, por exemplo, validade de documento, porque uma coisa que eu sempre repito nessa disciplina é o seguinte: um documento ele só pode ser válido em um país se ele for válido no país de origem. Se ele não for válido no país de origem, ele não pode ser reconhecido. Então, essa questão de validade de documento dentro de uma ação que envolva direito internacional ou privado, isso são questões prévias e que devem ser solucionadas antes da resolução do caso concreto. E pronto, pessoal, é isso. Em relação a referências, vamos passar aqui para outro slide. As referências, a vantagem que vocês têm é que todos esses livros estão disponíveis na Biblioteca Digital da ACES, a última edição. O melhor livro, na minha opinião, é o livro do Floresbal Delomo, atualizado pelo Augusto Jäger Júnior, curso de Direito Nacional Privado da editora Forense. Esse livro é muito bom, muito resumido e também aprofunda. Ele é resumido, mas aprofunda. Isso aí é importante.
A gente tem o livro do Jacob Dollinger, atualizado pela Carmen Tiburcio, é um livro bom, também, última edição disponível, inclusive eu botei aqui já 2020, já está lá. Esse livro ele é muito bom em relação a essa primeira unidade. Na segunda, nem tanto. O Jacob Dollinger, ele parece que ele é mais um teórico, ele não discute assim questões muito concretas, sabe? Em relação à disciplina. E por último, tem o livro do Moswoli. O livro de Moswoli, de Direito Internacional Público, é muito superior ao do privado, ainda que o autor tenha se esforçado cada edição de melhorar. É um livro bom, mas não chega aos pés do livro dele de público, que realmente é excelente. É um livro bom, mas repare, o de público dele é show. É o melhor em língua portuguesa. Bem, é isso, pessoal. Eu quero pedir também que vocês, para fins de constatação de frequência, respondam o questionário em anexo que vocês façam aqui, porque isso vai constar com presença, tá certo? Então, obrigado e a gente se vê nas lives. Tchau.